Acolhimento na atenção básica à saúde, especialmente no estratégia de saúde da família. Acolhimento é uma palavra, via de regra, muito mal interpretada e mal compreendida dentro da atenção básica, especialmente no estratégia de saúde da família. Então, resolvemos conversar sobre esse assunto nessa aula. Eu começo a aula, destacando a importância da atenção primária no Brasil, dizendo que numa pesquisa, por exemplo, provou-se que a atenção primária, com seu estratégia de saúde da família, foi responsável pela redução da mortalidade infantil em 4,6%, mais do que o acesso à água potável e mais do que o aumento do número de leitos hospitalares. Então, eu citei esse dado para informar sobre a importância da atenção primária e da estratégia saúde da família, desse programa, que aumentou muito mais do que se julgava. Continuo dizendo que o programa Saúde da Família foi criado em 94 e ele prioriza a família no território, o acolhimento às pessoas dessa família, ou a família como um todo, o vínculo com as pessoas, prioriza ações de prevenção e promoção da saúde e não se descuida do tratamento e da reabilitação. Eu acho que isso aí nós temos uma definição mais geral do que o Estratégia Saúde da Família faz, Deixa eu tentar aqui. E entrando agora mais diretamente no tema do acolhimento, eu coloco aí uma definição que eu achei muito interessante e que diz o seguinte: o acolhimento é uma das principais diretrizes éticas, estéticas e políticas da Política Nacional de Humanização do Sistema Único de Saúde, definido em documentos oficiais, o acolhimento, como a recepção do usuário no serviço de saúde e compreende a responsabilização dos profissionais pelo usuário, a escuta qualificada da sua queixa, das suas angústias, a inserção de limites, se for preciso, a garantia de assistência resolutiva, claro, normalmente, e a articulação com outros serviços da rede para a continuidade do cuidado quando necessário. Continuidade. Dessa definição de acolhimento, eu destaquei a questão ligada à escuta qualificada, dizendo que essa escuta não é só daquele que recebe o usuário, por exemplo, na antessala, suponhamos, da instituição, para dizer da estrutura física, dos serviços, desejar uma boa estada, enfim. Receber simplesmente como se recebe uma visita em casa e se apresenta à casa. Então, a escuta qualificada é muito mais do que receber e coordenar, nortear o usuário quanto aos serviços de que precisa. É muito mais do que isso. A escuta qualificada é de todo e qualquer profissional dentro do estratégia, É de todo mundo. Essa escuta qualificada procura de uma maneira muito interessante, muito pessoal e até muito afetiva, perceber quais são as questões presentes na vida do usuário em termos das suas relações com a família, da sua relação com a comunidade, com o trabalho, consigo próprio, de tal maneira a ter uma visão bem pessoal, bem particular, bem singular daquele que procura os serviços. Essa escuta qualificada deve ser alguma coisa ministrada como capacitação, de tal forma que as pessoas capacitadas possam ter facilidade nessa escuta, possam ter gosto nessa escuta, possam ter a compreensão um pouco mais complexa do que essa escuta qualificada significa.
Sabe-se, por testemunho de muita gente, que quanto mais qualificada for a escuta e quanto mais exercida por todos dentro do programa, melhor o usuário se sente, melhor é o atendimento, mais eficazes são os resultados e a relação da instituição com a comunidade fica muito mais interessante, né? Então, de todas as responsabilidades do acolhimento ou das possibilidades do acolhimento, dizendo melhor, eu destaquei a escuta qualificada como uma necessidade imperiosa, né? Vamos dizer assim. Passei então a falar sobre alguns formatos de acolhimento. Coloquei um formato aí, considerando o acolhimento como relação interativa. Nesse formato, os usuários buscam os serviços e são recebidos numa relação de ajuda mútua. Tanto o usuário é ajudado, quanto ele próprio ajuda a equipe na compreensão das suas questões e da melhor maneira de encaminhar a ajuda. E nessa dinâmica interativa, as equipes também se beneficiam do vínculo de mão dupla. Esse é um formato. Um outro formato é esse que considera o acolhimento como uma espécie de rede articulada, né? Então se define assim: o acolhimento aí é usado como método para acompanhamento dos usuários ao longo de todo o percurso. Então, o pessoal funcionando de maneira ligada ou interligada acompanha o usuário em todo o seu percurso dentro da instituição. E quando o encaminha para outros serviços, por exemplo, conforme a sua necessidade, mantém o vínculo, de tal maneira que, de fato, se em algum momento esse usuário retorna, ele já tem todo um vínculo formado e toda uma domesticidade estabelecida para ser bem atendido, para ser bem compreendido e para ser bem conduzido no segmento do trabalho. Esse formato de acolhimento constitui-se elemento integrador dos serviços prestados e funciona à maneira de uma rede de apoio e de articulação também com outros serviços, que eu acabei de falar, né? Um outro formato, e aqui eu só coloco esses três, né? É aquele em que o acolhimento pode ser entendido como tecnologia relacional, capaz de desenvolver e fortalecer afetos. E nesses afetos, potencializar o processo terapêutico entre a população, os profissionais e os gestores do sistema de saúde. A questão-chave aí é o fortalecimento de afetos. Nessa questão, surge algo interessante a se discutir. Eu vou discutir no outro encontro melhor, mas agora eu já menciono que diz respeito às pessoas dentro do programa Estratégia de Saúde da Família que não conseguem entender os afetos como uma aproximação maior, como uma vinculação mais forte, como uma empatia realizada de maneira bastante específica com os usuários. Então, há pessoas que entendem que devem trabalhar com um protocolo técnico, devem trabalhar com uma distância técnica interessante em relação ao usuário, devem trabalhar de tal maneira a serem os mais imparciais possíveis, o mais frios em termos técnicos possíveis, para que haja uma compreensão científica do que está acontecendo com a vida do usuário. A gente discorda disso em certo grau, porque é claro que os aspectos técnicos são importantes, mas tão importante quanto os aspectos técnicos são os aspectos afetivos, de vínculo, de empatia, de aproximação. Até mesmo porque, na questão afetiva, nós entendemos que pode haver ou não, né, a adesão do usuário ao tratamento, ao ambiente, aos profissionais de seus serviços, enfim, à coisa como um todo.
Se não houver um afeto estabelecido forte o suficiente para provocar uma adesão do usuário, dificilmente a estratégia dará certo. Felizmente, naqueles que conheci, havia uma proximidade afetiva tão boa entre usuários e profissionais e equipes que muitas vezes usuários entravam apenas para cumprimentar a equipe e sair. Né? Cumprimentava, levava presentes, dizia, né, da gratidão que sentem pelos serviços, etc. e saem, só assim. De sorte que um trabalho, um serviço de saúde que visa uma comunidade, que visa alcançar toda uma comunidade, precisa compreender a força, a importância e a necessidade de abordagens afetivas, de abordagens que tenham empatia, de abordagens que busquem proximidade com as famílias, seus elementos e toda a comunidade, para que esse trabalho funcione, afinal, não é? Mas, depreende-se que a partir da utilização do acolhimento em seus vários formatos, poderia haver uma revisão de necessidades e prioridades, poderia haver uma classificação melhor por risco, né? Poderia haver até uma melhor organização do atendimento, de tal maneira a evitar filas e esperas. De sorte que, quando se coloca a questão da proximidade afetiva, quando se coloca a questão da empatia, quando se coloca a questão amorosa, vamos dizer assim, né, de maneira mais clara, nos serviços do Estratégia da Família, as coisas melhoram muito em todos os sentidos. Fica mais fácil trabalhar, fica mais fácil compreender, fica mais fácil até avaliar o usuário enquanto pessoa necessitada de uma ajuda, não é? Agora, não se pode falar de afeto sem se falar de vínculo, porque o afeto é aquilo que nos afeta na direção de um vínculo, né? Mesmo que seja de raiva. Se eu tenho raiva de alguém, eu estou vinculado a esse alguém pelo afeto raiva, ódio. Se eu amo alguém, eu estou vinculado a esse alguém pelo afeto amoroso. De sorte que, em se falando de afetos, se fala necessariamente de vínculos. Pessoas que têm dificuldade com afetos também terão dificuldade com a formação de vínculo. Ora, nós entendemos que o vínculo é aquele espaço, aquele elo, aquela ligação dentro da qual a liberdade do usuário para se expressar, a liberdade para dizer a verdade, a liberdade para dizer como se sente de fato, o que quer de fato, o que necessita de fato, e há muito maior disposição do profissional para entender as demandas, inclusive afetivas, que lhes chegam da parte dos usuários. Portanto, o vínculo necessariamente envolve afeto, e o afeto é aquilo que se busca dentro do vínculo, não é? Como sucesso dos serviços do Estratégia de Saúde da Família. E mais, o vínculo é mais do que uma ferramenta comunicacional. Quer dizer, a gente não se dirige afetivamente, empaticamente com uma pessoa só para se comunicar melhor e para entender melhor o que é falado. Não, é muito mais do que isso. É, sobretudo, um elo de ligação e processamento de caráter humanizante dos serviços. De sorte que o vínculo nos humaniza. E tanta gente que vive de maneira desumanizada e adoece por isso, busca no vínculo a sua terapia, o seu remédio. É claro que essa desumanização da vida provoca muitos sintomas, principalmente psicossomáticos, alteração de pressão, dores de cabeça, doenças autoimunes e até câncer, né? Enfim, um ambiente ruim, um ambiente desumanizado é um ambiente provocador de doenças, de estados patológicos os mais diversos possíveis, os mais
os piores sofrimentos que se pode imaginar um ambiente desumanizado provoca. De sorte que, se a formação do vínculo a partir do afeto é uma ferramenta para processar a humanização dos serviços, então vamos a ele, vamos ao vínculo, vamos ao afeto, vamos humanizar os serviços, porque disso depende muita gente que vive em ambientes de trabalho e até familiares com muita desumanização, adoecimento, sofrimento e até mortes, né? Se a gente pode dizer assim. Agora, para terminar, eu digo, nesse primeiro encontro nosso sobre acolhimento, que a equipe que se dedica como um todo, todos e cada um se qualificando na questão da escuta qualificada, na questão do acolhimento, todos e cada um acolhendo dentro de um vínculo afetivamente interessante e terapêutico, não é? Se isso acontece, todos, durante todo o processo de atendimento, todo o percurso de atendimento, se todos fizerem isso, algumas potencialidades são colocadas de maneira muito possível, né? De maneira muito desejável. Por exemplo, a construção de práticas de equipe nos serviços de atenção básica à saúde. Miguel, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que um grupo de trabalho pode não ser uma equipe. Cada pessoa cuida da sua mesa, cuida da sua papelada, desenvolve seu papel da melhor maneira possível, vai para casa e esquece tudo, né? Equipe é muito mais do que isso. Equipe é um grupo, sim, mas um grupo interligado, interagindo, buscando os mesmos objetivos, compartilhando metodologias, compartilhando informações, compartilhando esforços, de tal maneira que eles possam, como uma banda, por exemplo, uma banda de música, cada um fazendo o seu papel, produzir harmonia no trabalho, produzir resultados no trabalho, produzir eficácia junto à saúde do usuário. De sorte que o acolhimento produzido por todos pode ajudar os grupos a se transformarem em verdadeiras equipes de trabalho integrado, unido e eficaz. Uma outra coisa, esse acolhimento pode proporcionar uma aproximação desejável entre a instituição e sua população, né? A população adscrita à equipe de trabalho, né? Essa aproximação desejável não é fácil, porque há uma heterogeneidade muito grande na comunidade, dentro da própria família que o Estratégia atende a uma heterogeneidade muito grande, a própria equipe é heterogênea. E isso significa que não é fácil o desenvolvimento de afetos para a formação de vínculos. É difícil, é preciso todo um aprendizado, toda uma experiência, todo o interesse em se buscar essa aproximação desejável, né, de tal maneira que a população tenha no programa, tenha na instituição realmente uma base de apoio, tenha realmente um lugar, uma referência de ajuda, uma referência de companheirismo, de amizade e de caminhada, né, da melhor maneira possível. Uma outra coisa, o acolhimento proporciona um olhar dirigido às famílias e estas com um ponto central da ajuda às comunidades, né? Atualmente se fala muito na falência das famílias. Eu acredito nessa falência porque as vi de perto, né? Essas falências, né? Mas quando as famílias recebem alguma ajuda, mesmo pouca, mesmo limitada, mesmo sem muita excepcionalidade, né? Elas costumam dar o melhor de si para a formação de uma convivência melhor, a constituição de uma convivência melhor. Quando um bom profissional ou bons profissionais atendem famílias, muitas vezes estas esfaceladas, fragmentadas, separadas, divididas, judiadas, desumanizadas, se unem no esforço afetivo, no esforço pessoal de todos e de cada um, para que seja uma família melhor,
seja uma família que viva melhor, seja uma família que, enfim, tenha mais felicidade nos seus dias. Então, as famílias estão numa crise muito grande, todos concordam com isso, mas o que nem todo mundo sabe é que mesmo uma pequena ajuda, uma pequena fagulha pode reacender a chama do que faz uma família um grupo especial, um grupo interessante, um grupo insubstituível. Uma outra coisa e última, né? O acolhimento, né? Quando é feito com pertinência e eficácia, tem um valor inestimável, né? O seu atendimento, escrevi errado aí, o seu atendimento tem valor inestimável, não tem dinheiro que pague, não tem nada no mundo que substitua, né, esse tipo de acolhimento afetivo, vinculante, integrador, integralizador, humanizado e humanizante, de sorte que são muitas as potencialidades e o nosso desejo é que, de fato, a atenção primária e a estratégia de saúde da família e suas equipes, né, na medida que se dediquem mais e melhor ao acolhimento, meu desejo é que elas possam usufruir de muita coisa boa, muita coisa feliz que o acolhimento pode produzir. Há algumas dificuldades, algumas limitações, algumas especificidades que eu vou discutir melhor numa próxima aula.